A gente vai falar um pouquinho, né, sobre uma das assombrações, né, que existe nos solos do cerrado, que é o nematóide, né? Ele não é apenas uma assombração, né? É uma assombração para muitos, mas para nós que conhecemos e entendemos do hábito dele é uma realidade, né? E sempre recebemos perguntas de o que controla, como controlar, qual a melhor ferramenta, né? Qual o melhor produto, né, que eu possa aplicar para controlar o nematóide. Né? E a resposta para todas essas perguntas são sempre a mesma, né? É sempre a mesma, que é o quê? Não existe um produto mágico. Né? O nematóide é uma realidade e ele está no nosso sistema, nós estamos favorecendo a multiplicação dele, né, com o cultivo, o sistema que a gente vem usando, e existe ferramenta, né? O que existem são ferramentas, né, que pode ser aplicadas, né, para atuar no controle dele. E vamos falar de 5 formas de controlar o nematóide. A primeira estratégia de controle para o nematóide vem lá da arte da guerra, né? Conhecer o meu inimigo. Né? Eu conheço o solo, conheço o meu solo, né? Quem está lá, a população, né? Então, a primeira pergunta que eu devo fazer, né, é atuar em cima disso, que é buscar laboratórios, né, de confiança, onde eu possa levar uma amostra, né, fazer uma análise de nematóide, uma análise biológica do meu solo. Para nematóide é uma análise de nematóide mesmo. Então, ir lá tirar a amostra, né, conforme os padrões, né, estabelecidos pela Embrapa, porque não é só arrancar a planta com raiz e levar, né, tem todo um método ali de voltar a raiz, a amostra de solo, a amostra deformada, para que realmente tenha eficiência todo esse trabalho. Conhecendo o meu solo, conhecendo a população, o patógeno, né, no caso, e o nematóide, se vai ser pratilênico, se vai ser meloidógeno, se vai ser o de galha, se vai ser, enfim, de cisto. Então tem que raça do nematóide cisto, né? Então para cada um deles eu vou estabelecer, né, a partir daí eu vou estabelecer uma sequência, né, no meu manejo até a colheita da cultura e para o próximo ciclo pensando em minimizar essa população até ela se estabelecer e não se extinguir. E depois de conhecer os indivíduos que eu tenho no meu sistema, né, quais os nematóides têm e a população de cada um deles, agora é quando entrar com o controle. Tá? Se na safra ou na safrinha, eu digo para você que todas as vezes que você for introduzir a cultura na área, né, no talhão, entrar já pensando como controlar, como, né, baixar essa população, pensando num próximo sistema. Então, quando todas as vezes que eu for instalar cultura, tá, no meu sistema, no meu solo, na minha área, que tem mais problema, ou se não tiver ainda, se fizer também ajuda para as próximas safras, essa é a chave. Todas as vezes que eu entrar na minha área, pensar sempre no meu inimigo. E dentro das ferramentas, pensando no controle, né, você vai se perguntar, já depois de conhecer o nematóide, né, e vou entrar com o cultivo, qual dos controles? Químico, biológico, né, ou genético? Né, ou todos? Qual que será o melhor? Então, de acordo com o nematóide, né, se for nematóide cisto, né, pensando em leguminosas, pensar sim, né, no manejo genético é uma boa estratégia, né, e também conhecer a raça do nematóide cisto para escolher. Não basta ter apenas uma tolerância ou resistência ao nematóide cisto se não for a raça que você tem, por isso que a primeira estratégia, a primeira ferramenta é muito importante. Né? Então, depois, o manejo químico associado a tratamento de semente também tem sim sua importância e sua eficiência. E depois, tá, não menos importante, o biológico, que hoje está em alta aí, né, essa massa de biológicos hoje entrando, tanto no tratamento de semente, quanto na aplicação via suco e depois, né, até o fechamento de rua e na aplicação via barra. Então, associando esses 3 manejos, sim, né, depois de conhecer o inimigo, cada um deles com certeza vai entregar a sua fatia aí no controle do nematóide. Falando da eficiência ou da atuação do micro-organismo sobre o nematóide, né, ainda somos muito crianças, né, no sentido de informação de como isso acontece, porque as formas são diversas. Quando eu enriqueço meu sistema biológico, né, com fungos, bactérias e, dependendo da situação, até vírus, né, o solo ele se interage de uma forma que nós ainda não temos capacidade de dizer, né, pela biodiversidade, o tamanho que ela é. Então, mas com a nossa, né, capacidade, né, até hoje, falando em micro-organismos,
As formas diretas são canibalismo, né? O micro-organismo ele tem, dependendo do indivíduo aí que você usar para o controle, ele vai ter esse poder de, né, de fazer atuar com canibalismo sobre o nematóide. Né? Competição por espaço, né, populacional aí, ele vai se multiplicar, vai achar um ambiente, né, onde ele se estabeleça melhor e vai, né, tomar proporções de indivíduo ali que vai sobressair o nematóide. E depois competição por alimento, né? De uma forma direta, esses três são as três formas diretas que os micro-organismos, tá, de todas as classes aí atua, né, sobre o nematóide. E hoje, né, nos nossos sistemas, graças a Deus e a tecnologia e os resultados de colheita, né, nas áreas onde vem sendo aplicado o manejo de integração, o manejo de planta de cobertura, sempre pensando em ciclagem de nutrientes e depois, né, vem aí esse aporte pensando, nossa, será que a minha planta, né, a minha cultura principal, a minha planta de cobertura hospeda o nematóide? Tem uma tabelinha, depois eu vou deixar para vocês, né, de plantas, tá? Dentre elas crotalárias, os capins, as leguminosas, os trigos, enfim, as mais diversas aí, né, e quais cada uma hospeda e quais também não hospedam. Mas um spoilerzinho para vocês, uma que me surpreendeu muito, além da crotalária spectabilis, é o gergelim, né? O gergelim é uma cultura fantástica, vem sendo usado muito, né, no Tocantins, tá? Às vezes até como cultura principal, mas no intuito de controlar o nematóide, porque ele não hospeda nenhum, né, dos principais que assolam as nossas lavouras. Então, esse também, né, é uma estratégia de se pensar, né? Se a minha cultura, tanto a principal quanto a planta de cobertura, ela também é ou não hospedeira do nematóide praga no meu sistema.